Olá, galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Misael Nogueira e está começando mais um Meditando nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para nós estarmos conversando a respeito da palavra de Deus. E você é o nosso convidado para estar participando com a gente aí, mandando seus comentários. E aqueles que vão ouvir posteriormente essa live também pode comentar e depois a gente vai estar aí vendo os seus comentários e colocando aqui também os nossos pontos, né? Talvez alguma novidade que a gente não tenha percebido dentro dos assuntos que nós vamos abordar hoje aqui, né? Que daqui a pouco nós vamos falar. Mas antes eu quero falar com o Carlos Eduardo e também com o Bruno Rafael, que está, né, sempre participando aqui com a gente, dando a sua participação, né, os seus comentários, os teólogos aqui meus de plantão. Forçou a barra. Paz, Senhor, gente. Louvado seja Deus, mais uma vez estamos aqui. Vamos aí, vamos comentar, vamos falar sobre propósito, vamos falar sobre tentação, vamos falar sobre agir de Deus, né? Vamos para a live. Obrigado por estar aí, obrigado por assistir agora, obrigado por assistir depois. Né? Comentem, curtem, compartilhem, que estamos juntos nessa batalha aí, vamos evangelizar o mundo. Pois é. E eu, depois de duas quarta-feiras, né? Duas quarta-feiras ausente, estou aqui de volta, pela graça e misericórdia do Senhor, por esse momento maravilhoso aqui, para compartilharmos um pouco mais da palavra do Senhor, para sermos edificados. E como o Eduardo falou, permaneça com a gente até o final, né? E você que vai assistir depois, seja muito bem-vindo. Né? Que Deus abençoe. Amém. Amém. Beleza, como o Eduardo aí já falou aí, né, sobre os pontos que nós vamos tratar hoje aqui, sobre esse tema, né, que é falar sobre tentação e provação. Eu acredito que você já tem ouvido em muitas pregações, dentro da sua igreja, né, da sua comunidade aí, falar sobre essa palavra provação, tentação. Ó, estou passando uma prova, né, estou sendo tentado. E nós vamos querer entender um pouquinho sobre isso, e hoje pegando um texto específico, né? Nós vamos pegar Lucas, capítulo de número 4, né? Para a gente estar entendendo um pouquinho sobre o que aconteceu com Jesus. Porque se você pegar aí na sua Bíblia, você vai ver, muitas vezes falando ali sobre a tentação de Jesus, né? E vamos entender um pouquinho sobre isso aí, né? Esse momento que Jesus passou da vida dele. É evidente e claro que todo cristão, em algum momento da sua vida, ele pode ser tentado e pode passar por provação. Como que a gente pode entender essas duas vertentes aí, né? Quando a gente está sendo tentado, quando nós estamos sendo provados, né? Existem muitas discussões teológicas a respeito disso, de tentação, né? Que agora eu não tenho aqui, talvez até os meus teólogos de plantão tenham alguma coisa, mas eu vou tentar ser de forma bastante clara, assim, simplificada, né, para que você entenda um pouco daquilo que esse texto quer nos trazer à luz aqui das Escrituras, e que o Espírito Santo possa conduzir também você a um entendimento maior sobre isso. Eu acredito que esse tema é de suma importância para nós. Por quê? Porque em algum momento da sua vida, você pode estar sofrendo aí, né, durante a sua caminhada com Deus, e você não sabe, cara, estou sendo provado? Estou sendo tentado? Como é que é esse negócio aí, entendeu? Então é isso que nós vamos tentar, à luz das Escrituras, tentar de alguma forma aqui, ajudar você um pouquinho nessa caminhada com Deus. Quero já aproveitar aqui e mandar um abraço aqui para a nossa irmã Marilene, que já está aí, né, participando com a gente. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém? Eduardo, acho que esse assunto aí realmente é um assunto de suma importância, né, para a gente estar conversando. Esse é do bom porque faz muito parte do nosso dia a dia, cara. Igual você falou, todo mundo, em um momento ou outro, a gente vai cair nessa dúvida aí. A gente vai, e aí agora? O que está acontecendo na minha vida? Estou sendo tentado, estou sendo provado? Cara, eu não sei se eu vou dar spoiler da live aqui, mas eu acho o seguinte, não se preocupe em nomear. A gente vai falar, a gente vai ensinar, a gente vai discorrer, a gente vai gastar um tempo aí sobre isso, mas eu acho que o propósito não, a nossa atitude é manter-se fiel, entendeu? Cara, eu estou sendo provado, fique fiel. Eu estou sendo tentado, fique fiel. Né? Não fica perdendo, não é perdendo tempo, mas não fica gastando energia, tentando nomear aquilo que você está passando, né? Gaste energia se mantendo firme. Né? Porque existe tentação, existe provação, existe fonte de cada uma delas, e existe resultado de cada uma delas. É isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje também.
Mas fique em paz com o seu coração, né? Tentação ou provação, continue firme no Senhor, que eu acho que o propósito da gente é esse, a gente tem que estar fincado na palavra, né? Preocupado em glorificar o Senhor. O texto, né, que a gente vai falar aí traz muito sobre isso. Traz muito sobre isso. O Misael vai falar bem aí, ele conhece bem esse texto. Mas o que a gente vai aprender aí, tá? É bom a gente saber nomear as coisas, é bom, né? Mas o foco principal não é exatamente nomear. O foco principal é redundante, mas o foco principal é você se manter firme, né? Corra para Deus, busque a Deus, né? E mantenha-se na caminhada, mantenha-se no caminho que é Jesus. Eu resumiria assim. Óbvio que a gente não está aqui para resumir, a gente está aqui para cavar cada vez mais, cavar mais fundo. Que nem quando a gente falou de evangelho é boa nova, fim da live. Não. Evangelho é isso aí, foi 1 hora e pouco falando do que é evangelho. É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje. Mas é muito relevante, ainda mais quando a gente está sendo bombardeado o tempo todo com coisas que vão contra o que a gente crê, contra a nossa fé. Né? Aí sim, né, a gente muitas vezes é tentado, né, pelo mundo, por nós mesmos, pelo diabo. Existe essa guerra que é travada dentro da gente. Existe potestades aí, né, que tentam potencializar, trazem palavras que tentam tirar a gente do caminho. É tentação. Eu falo assim, eu costumo falar, quem traz a tentação, ele só tenta, né? Tentação. Mas o poderoso, ele pode. Um tenta, o outro pode. Então, essa linha aí que eu vou seguir. Vou tentar. Beleza? Beleza. Quero já aproveitar aqui e mandar mais um abraço aqui também para a Aline, cara, de Araçatuba, que está assistindo a gente. Ela mandou aqui no grupo do WhatsApp aqui nosso, que a gente tem um grupo aqui, e ela mandou aqui que estava assistindo. Que Deus abençoe a sua vida, Aline, né? Compartilhe aí, comente, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Então vamos lá. Qual que é a ideia nossa hoje? É falar sobre tentação e falar sobre provação. E o texto que nós vamos usar, como nós já falamos aqui, é Lucas, capítulo de número 4, que trata a respeito da tentação de Jesus, né? Eu resumiria de uma forma também simplificada a respeito do que seria uma tentação. Tentação é tudo aquilo que, de alguma forma, tem como foco nos afastar dos propósitos de Deus. Mas a provação, muitas vezes, nós vamos ver à luz desse texto aqui também, que a provação, Deus, muitas vezes, ele nos leva a sofrer, a passar por isso, e ele tem um objetivo, forjar o nosso caráter, forjar a imagem do Filho de Deus em nós, tudo o que nós precisamos para que nós desenvolvemos a nossa caminhada e o chamado de Deus na nossa vida. E nós vamos ver esse texto aqui, isso é o exemplo do próprio Jesus. Jesus, ele foi tentado, Jesus, ele foi provado, contudo, ele foi aprovado por Deus, porque ele seguiu firme no propósito, ele seguiu dentro daquilo que Deus havia para a vida dele. Amém? Então vamos lá. Para a gente começar aqui, vamos pegar Lucas capítulo 4, e a gente vai lendo alguns textos aqui, e aí nós vamos conversando e falando um pouquinho a respeito daquilo que Deus ele tem para nos ensinar. Se você quiser seguir, olhar sobre, porque a gente vai ficar num texto. Então é interessante você pegar a Bíblia, ver a Bíblia ali em Lucas 4, ir acompanhando, né? O Misael vai lendo, a gente vai comentando. É interessante você ver se quiser marcar alguma palavra, circular alguma coisa, botar uma anotaçãozinha do lado. E futuramente, quando você ler esse texto de novo, aquela anotação vai te ajudar a entender cada vez mais o texto. Aí você anota outra coisa, que a Bíblia está toda verde. Verdade. Marca texto, só as coisas importantes. Para não ficar toda verde, o verbo vai fazer igual a mim. Use marca-texto de cores diferentes. Fica colorida. Depende do assunto. Vamos lá. Vamos começar aí com Lucas, versículo 1 e o versículo de número 2. Veja o que a Bíblia diz. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais, então, ele teve fome. Eu quero começar assim, eu quero dar um passo para trás. Eu quero falar, cara, igual, você falou da tentação, muitas vezes tirar a gente do propósito, né? Esse texto, ele vem
ele é o começo do ministério de Jesus. Né? Até aqui, Jesus não tinha feito nada ainda, vamos dizer. Até aqui, Jesus não tinha feito nada. Ele tinha ido ao templo, discutido com os anciãos do templo com 12 anos, mas, vamos dizer, a partir daqui, desse acontecimento, é que ia começar o início do ministério de Cristo. A partir daqui é que ele ia começar, provavelmente depois desses 40 dias, um pouquinho depois é que ele foi para Caná, né, e transformou água em vinho, né, que ele curou a sogra de Pedro, que ele foi atrás dos apóstolos. Então, os milagres começaram a partir daqui. E aí, a gente vai saber, a gente já comentou sobre isso quando a gente falou de João 6, os milagres eram para testificar que ele era o Messias. A intenção dos milagres de Cristo era testificar. Tanto que quando João Batista foi lá, ele falou, é tu o Cristo? Não, avisa para ele que cegos veem, surdos ouvem, né, paralíticos andam e o evangelho é pregado. Então, esses são os sinais do Messias. Então, a partir daqui, Jesus ia começar a dar sinais que ele era o Cristo. Né? Então, Satanás se levantou contra ele. Talvez Satanás nem sabia muito bem, nem sabia muito bem dos planos de Deus. Mas, olha só, ele estava vendo na Terra alguém que ele tinha visto no céu. Só que tem alguma coisa errada. Né? Eu vou tentar boicotar esse projeto. Né? É aí que ele foi para cima. Né? Porque, como assim o Satanás viu na Terra quem ele tinha visto no céu? Quando Jesus foi tirar os demônios do Gadareno, os demônios reconheceram Jesus na hora. Então, aqui temos nós contigo. Os demônios sabiam que era Jesus. Né? Satanás sabia que aquele homem ali que tinha sido batizado era Jesus. Né? Jesus sabia que ele era. E daí o Satanás, a intenção do Satanás era boicotar o ministério de Cristo, era o início do ministério de Cristo. Ele falou, não, esse ministério não pode crescer, esse ministério não pode se desenvolver. Né? Esse ministério, é aquilo que eu falei, né? Satanás, de repente, não conhecia a profecia, não entendia, não tinha o Espírito Santo para revelar para ele o que Isaías tinha falado, o que Malaquias tinha falado, o que Joel tinha falado. Né? Para ele é letra, para ele é só letra. Né? Vamos partir daí. Não entendeu, mas, cara, Deus está aqui na Terra. Deus está andando aqui no meio da gente, no meio dos humanos, no meio, né, aqui o diabo, estou vendo Deus aqui na Terra. Alguma coisa tem. Deixa eu agir antes que alguma coisa aconteça. E ele foi para cima com tudo. E a gente erra, muitas vezes, achando que o diabo tentou Jesus no 40º dia. Mas nesse texto está muito claro. No versículo 2, por 40 dias foi tentado. Não foi no último dia. Satanás tentou Jesus todos os dias no deserto. Jesus estava sendo tentado por Satanás. Né? Até que ele teve fome. Né? Eu acho que, de repente, o Bruno, você desenvolve mais essa parte, depois eu digo. Mas o ministério terreno de Jesus que ia culminar na cruz, que ia acabar na cruz e na nossa salvação, era o início do ministério de Jesus. E Satanás se levantou com toda a sua força para impedir isso. Ciente da salvação de Cristo, da salvação dos homens através de Cristo ou não, fato é que ele se levantou e foi para cima. Né? E, cara, se Jesus foi tentado, imagina o Eduardo. Se Satanás não pensou duas vezes para ir contra o Deus, o Criador, né, imagina a gente aí no nosso dia a dia. Vai existir. Né, mas Jesus, nesse texto, a gente vai aprender o exemplo que ele é para nós imitá-lo, para nós imitarmos. Né, o que ele fez, façamos nós também. Entendeu? Mas o que eu pego, assim, Israel, é isso aí, cara. É o início do ministério de Cristo. Satanás queria queria parar, boicotar o ministério de Jesus, né, ali no começo mesmo. Para não desenvolver, a gente sabe que o fim disso é a nossa salvação pela misericórdia de Cristo. Vou tentar fazer uma analogia. A árvore que mais cresce no mundo é a sequoia, né? Que é grande. Dos 100 e tantos metros de altura. Se está nascendo uma sequoia no seu quintal, tenta imaginar. Você vai esperar ela crescer ou você vai arrancar ela quando ela está pequena, quando ela está nascendo? A melhor forma. Então, o Satanás aproveitou essa oportunidade, né? Se está no começo do ministério dele, ele não fez nada até agora de tão espiritual assim, no seu próprio nascimento. Né? Então, eu vou lá e já desanimo ele, ou desvio ele dos propósitos soberanos do Deus Pai. Eu já desvio ele do caminho que ele tinha de trilhar. Então, essa foi a oportunidade que Satanás viu para desanimar, para frustrar o projeto de Deus, para frustrar o que Deus tinha determinado desde o princípio, que seria a redenção da humanidade. Essa humanidade que caiu lá no início, né? Deus havia prometido esse redentor, esse cordeiro que seria imolado para a restauração de toda a criação. Não só foi o ser humano,
A promessa de restauração não é só para o ser humano, é para toda a criação. Eu acho que é isso que Satanás viu e achou que daria certo na mente dele, né? Como o Eduardo falou, não usou essa palavra, mas Satanás não é onisciente. Ele não sabe de tudo. Ele até sabe, mas não da mesma forma que Deus sabe das coisas. Deus sabe porque ele assim o determinou. Satanás sabe porque ele tem seus anjos, né? Afinal de contas, foi uma terça parte dos anjos que caíram com ele, né? Mas não de forma soberana, a onisciência soberana. Aliás, a onisciência soberana é pleonasmo. Então, eu acho que ali na soberba dele, que ele nunca deixou de ser, ele achou que frustraria os planos de Deus e o tiro saiu pela culatra. Tá certo. Bom, aí já deu para a gente entender que, na verdade, tem tudo a ver com o propósito de Cristo estar aqui na Terra, ou seja, ele tem uma missão, né, que essa missão é algo que começa na eternidade. De alguma forma, o diabo, ele fala, vou tentar atrapalhar esse negócio aí. E eu quero já começar aqui através do versículo que eu já li, que são os 2 primeiros versículos. A primeira coisa que o versículo destaca ali, e deixa muito claro isso para nós, é que Jesus, o texto diz que ele retornou do Jordão, retornou cheio do Espírito Santo, mas que ele também foi levado ao deserto por esse mesmo Espírito. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que uma coisa é você ter a pessoa do Espírito Santo, e outra coisa é você ser guiado pela pessoa do Espírito Santo. Eu não posso negar que qualquer pessoa que tenha se convertido ou tenha tido de alguma forma um encontro com Deus, ele teve, na verdade, um encontro ou um toque do Espírito Santo, e a gente vê isso na forma como pessoas normalmente se convertem. Como que essas pessoas se convertem? Tem gente que, cara, que é só apenas dela ter um encontro assim, ouvir a palavra de Deus, ela se rende a Deus, ela se rende à palavra, e o Espírito Santo de alguma forma constrange e ela se converte e vem a Deus e pronto. Já tem pessoas que ela vem através de uma cura, através de uma libertação de algo que Deus fez na vida dela e que foi algo sobrenatural. Só que o que a gente precisa entender? Que a gente não pode viver apenas esses toques do Espírito de Deus, né? Esses coisas sobrenaturais que acontecem na vida do cristão durante a sua caminhada. Na verdade, a gente precisa entender que o que Deus quer da nossa vida é que nós tenhamos uma vida dirigida pelo Espírito. Então, eu não posso dizer que você não tem a pessoa do Espírito Santo, até porque você, de alguma forma, se encontrou com Deus e veio até a ter uma caminhada com Deus, né, se converteu e tal, e normalmente aconteceu coisas que você entende realmente que foi Deus na tua vida. Agora você vai observar que às vezes algumas coisas da nossa vida nem sempre são guiadas pelo Espírito. E eu acho que esse é um dos maiores desafios da nossa vida, que é não simplesmente, de alguma forma, você ter a pessoa do Espírito Santo, mas ter a sua vida completamente guiada por ele em todos os aspectos. Esse eu acredito que seja um desafio muito grande para o cristão, que é ter a sua vida guiada pelo Espírito. Então percebe o seguinte, Jesus está na Terra, encarnado, né, sendo homem, e agora ele está cheio do Espírito Santo, mas ele também é guiado pelo Espírito Santo. Eu acredito que, assim, dentro desse primeiro ponto, eu queria apenas destacar isso, sobre essa ideia de não termos apenas a pessoa do Espírito Santo, mas sermos guiados por ele em todos os aspectos da nossa vida. Que é o fato de você ser cheio do Espírito Santo não te isenta das tentações. Porque, infelizmente, acho que talvez todo mundo tenha passado por isso no momento de conversão. Acha que me converti, estou power, estou protegido, Satanás não vai aprontar comigo, Deus não vai me colocar numa cilada, né? Mas não é bem assim. Talvez a coisa só aperte mais, né? Vê que Jesus estava, como o Misael citou, estava cheio do Espírito, e esse mesmo Espírito, o texto diz que esse mesmo Espírito levou ele para o deserto, para ser tentado durante 40 dias. Isso que eu queria comentar aqui rapidinho, é o fato de, sim, temos o Espírito Santo, né, como selo, né, da nossa salvação, como penhor, né, como um penhor,
Mas isso não nos deixa imune às tentações, às provações, a situações adversas, espiritualmente falando, que sobrevêm diante da nossa vida. É por isso que é importante termos uma comunhão com Deus, né, nos fortalecermos diante de Deus e ter essa intimidade. Uma coisa que eu acho bacana dos evangelhos é o fato de Jesus definir a igreja como noivo. E aí, na maioria das vezes, a gente pensa noiva, casamento, né, uma festa e tal. Mas não, noiva é intimidade. Noiva é convivência. Noiva é estar ali lado a lado. Quem é casado vai entender melhor. Todo o período de namoro e noivado aí, quem que não queria, não ansiava no final do dia do expediente? Ai, vou lá na casa da fulano ou do fulano para vê-lo. Nossa, já passei o dia todo sem ver. Ou aqueles que têm um namoro, vamos dizer assim, presencialmente mais cruel, né, que é distante. Se vê uma vez na semana ou até mais. Né? A gente quer ter essa intimidade. É por isso que é importante a gente ter essa intimidade. Se somos noiva de Cristo, como igreja, né? Nós, na pessoa da igreja, vamos dizer assim, somos noiva de Cristo, então nós precisamos ter essa intimidade. Para quê? Para que, ainda que o próprio Espírito nos leve a ser tentado, nós estejamos firmes. Por quê? Não estamos sozinhos. Estamos com o noivo. Né? Estamos com o noivo. Porque aqui, logo depois do batismo, o próprio Deus falou no momento do batismo, né? Eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ali estava a pessoa a própria Trindade ali naquela cena. E depois a terceira pessoa da Trindade leva a segunda pessoa. Tema complexo. Vamos esquecer a Trindade por enquanto. O próprio Espírito, né? O Deus Espírito Santo leva Cristo para ser tentado. Né? É como se o próprio Deus dissesse assim: leva, vamos, você vai passar um momentinho para demonstrar a natureza, que Deus também se fez igual nós, com exceção do pecado. Jesus se fez igual nós, com exceção do pecado. Tem tudo a ver, intimidade, tem tudo a ver. Porque se você olhar aqui, ó, bom, talvez no próximo tópico. Mas Jesus foi tentado, a palavra do diabo ali foi tentado: se tu és o filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir do Pai: tu és o meu filho amado. Olha a importância do relacionamento, a importância de se dizer coisas, a importância de o Cristo batizado, o Espírito Santo desceu como pomba, e o Pai falou: eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer, meu filho amado a quem eu aprovo, meu filho amado a quem eu quero ficar junto, né? Esse negócio de ter prazer junto, né? Em quem eu aprovo e tudo isso. O Cristo tinha acabado de ouvir do Pai: esse é o meu filho, entendeu? E aí, cara, o que vier depois disso dá para aguentar. Dá para aguentar. Eu tava lendo lá o livro do Piper ontem, teve na nossa igreja lá o encontro, e aí o cara tava falando sobre um livro, o Piper tava falando sobre um cara que escreveu um livro depois que saiu do campo de concentração. E como que as pessoas suportaram aquele terror. Ele falou assim: ó, depende do seu porquê, depende do seu porquê, você aguenta qualquer como. Então não importa como você tá, óbvio que dói e tal, a gente não tá falando que somos robôs, eu não tô falando que somos robôs. Mas a circunstância pode ser muito atenuada por causa da sua fé, né? Por causa dos seus porquês, entendeu? No que você pensa, o que você crê, o que te move, te faz suportar algumas coisas. Paulo vai dizer que é momentânea a tribulação, e não é para ser comparada com o que é de vir. Então Jesus sabia quem era, sabia onde estava, né? E a tentação de Satanás ali na fome não abalou ele. Essa tribulação que o Paulo cita, essa emoção, também a tentação não deixa de ser uma tribulação na nossa vida. Se não fosse, a gente não se angustiava, não entristecia, muitas vezes não se desesperava. Ele fala que ela produz para nós um peso de glória que é eterno. As breves e momentâneas tribulações, né, embora ali o contexto a gente sabe que são tribulações mais pessoais, né, e ele fala que é para produzir um peso de glória eterno diante de Deus, né? Esse texto que me chama a atenção dentro desses dois versículos também aqui é a questão de você ser cheio do Espírito Santo, né? Ou Jesus está aqui cheio do Espírito Santo,
mas esse mesmo Espírito levar Jesus para o deserto. E isso aqui já é um pouco, assim, leva a gente a pensar. Por quê? Porque deserto nem sempre está relacionado, ou nunca está relacionado com algo assim confortável. Na vida cristã vai ser levado de alguma forma a viver momentos que não vai ser confortável para a nossa vida. E você se submeter à pessoa do Espírito Santo e saber que é ele que está te levando para esse lugar, e aí depois acho que nos próximos versículos aqui a gente já vai ver um pouco desse desenvolvimento, né? Ou seja, Jesus foi levado, Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele também foi levado por esse mesmo Espírito ao deserto, né? E durante esses 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Então, não foi algo assim muito agradável. É engraçado como Deus gosta no deserto, né? A escola de Deus. Aí você falou do deserto aqui, eu lembrei do Filipe, o diácono lá de Atos 6, que é que no verso, por exemplo, 8, no capítulo 8, verso 26, fala assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Isso é legal, porque no deserto Deus faz grandes obras também. Ninguém quer ir para o deserto. Né? Por exemplo, então, aquela frasezinha que acaba sendo meio clichê, aquelas frases motivacional, gospel. Moisés viu mais de Deus no deserto do que no palácio de Faraó. Bom, eu vou continuar o texto aqui. E aí a gente viu que Jesus, então, ele é levado para o deserto e, ao mesmo tempo, ele é tentado pelo diabo durante esse momento em que ele esteve lá. O versículo 3, ele vai começar já um desenvolvimento desse momento que ele esteve lá. Disse-lhe então o diabo: se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão, ou não só de pão, viverá o homem. Primeira coisa que nós percebemos aqui: Deus nos leva ao deserto. Então a gente já tem que tirar da nossa ideia, da nossa cabeça, que às vezes esses momentos de aflição, de momentos de dificuldade, que às vezes nós passamos, é o diabo que faz isso conosco, ou muitas vezes você fica procurando um pecado em você mesmo. Oh Deus, por que eu estou passando por isso? Então a gente já tem que entender que Deus, ele tem essa capacidade também, diante da sua soberania, né, mostrando esse atributo dele, que ele é capaz de levar também os seus filhos para viver um momento de deserto. Aqui a primeira coisa que eu percebo, Jesus, ele está sendo tentado no seu aspecto físico, né, dentro da sua necessidade momentânea que ele estava vivendo. E aí o que acontece aqui? Qual é o contexto? Porque quando a gente olha para o final desse versículo que eu acabei de ler aqui, Jesus dá uma resposta para o diabo. E qual é a resposta que Jesus dá para o diabo? Nem só de pão viverá o homem. E ele está se referindo aí, na verdade, ao texto de Deuteronômio, capítulo de número 8, e o versículo de número 2 e 3. Deixa eu abrir aqui para a gente já entender o porquê que ele está falando isso. Recorda-te de todo o caminho pela qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te pôr à prova, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, qual que é o contexto aqui que Jesus está falando aqui? O diabo, com a ideia que Jesus usasse naquele momento o poder para, de alguma forma, ele solucionasse a necessidade momentânea dele, que naquele momento era fome, ele falou: transforma essas pedras em pães, coma aí. Jesus responde para ele: nem só de pão viverá o homem. E ele está falando: olha o que aconteceu com o povo quando estava no deserto. Quem é que levou esse povo para o deserto? Deus. O Senhor guiou esse povo durante esses 40 anos no deserto. E o que é que Deus queria com isso, levando esse povo para o deserto? Para humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Então, percebe aí que Deus levou o povo
e ele tinha um objetivo. Qual o objetivo? Humilhar o povo e colocá-los à prova. De que maneira? Para saber o que é que tinha no coração deles. É muito fácil, gente, a gente servir a Deus quando tudo está bem. É muito fácil nós glorificarmos a Deus e dizer louvado seja o nome do Senhor quando as coisas estão, né, mil maravilhas. Mas outra coisa é quando você está passando por necessidades e que eu acredito que cada um que está aqui nessa live participando aqui já tenha passado em algum momento da sua vida. E diante dessas mesmas dificuldades você dizer, bendito seja o nome do Senhor. Você continuar sendo o mesmo cristão desde que você começou a sua caminhada com Deus. Então Deus, na verdade, ele nos leva para o deserto não com o objetivo de te matar, mas o deserto ele se torna pedagógico. Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus quer forjar o seu caráter, Deus quer forjar a imagem de Cristo em você com o objetivo de saber o que é que tem no seu coração. O que é que está dentro do seu coração? Então, quando você está muito frustrado diante das necessidades que você passa na sua vida, quais as palavras que você professa? Quais são os pensamentos que estão dentro da sua mente, do seu coração, quando você está passando por isso? Então, Deus, ele, na verdade, ele nos leva ao deserto. Nem sempre é o diabo e nem sempre é uma desobediência sua. Na verdade, Deus está preparando você para algo muito maior. E isso, futuramente, vai glorificar a Deus. E aí, o versículo de número 3 diz assim, e aí, o que é que Deus fez com esse povo? Ele te humilhou e te deixou ter fome. Olha, Deus é aquele que humilhou o povo e, ao mesmo tempo, fez esse povo passar fome. Mas o que é que Deus fez no deserto? Ele te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais nem o conhecia, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, o que Deus está falando aqui? Deus, ele te leva ao deserto, Deus, ele quer saber o que é que tem no seu coração, e nesses momentos de dificuldade, Deus também sustenta você. Por quê? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o povo era sustentado no deserto, eles eram sustentados no deserto com uma porção diária, não tinha mais, não tinha como você guardar para outro dia, era o necessário. Então, Deus estava, na verdade, tentando ensinar o povo e mostrar para o povo que o seguinte, eu sou o teu sustento. Tenha e seja totalmente dependente de mim, porque eu estou cuidando de você. Nós temos uma séria dificuldade em confiar em Deus. E muitas vezes, o que eu vejo nas Escrituras, Deus, ele tira realmente o apoio que muitas vezes nós construímos na nossa vida. Ele tira esses apoios aí justamente para nós aprendermos a depender de Deus. E eu acho que nessa caminhada cristã e no desenvolvimento da missão de Deus na Terra, para que pessoas sejam alcançadas, nós vamos ter, sim, que passar por desertos e aprender a depender de Deus. Eu acho que é o orgulho, Misael, que nós temos de depender até do próprio Deus. Eu estava ouvindo do trabalho lá de vocês semana passada, né, que infelizmente eu não participei, e aí o seu testemunho lá. E isso, cara, esse período que eu mudei de estado, eu descobri que a gente idolatra a boa ação, né? Vou explicar. Por que depender do outro é desconfortável? Porque muitas vezes, no nosso consciente, a gente quer que o outro dependa de nós. Entendeu? É por isso que é desconfortável você chegar para Deus e dizer assim, Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. E é por isso que muitas vezes Deus nos tira do Egito, onde a gente tem alho, onde a gente tem cebola, onde a gente tem tudo. Vamos lá para o deserto aprender um pouquinho como você depende de mim. E mesmo sem você perceber, você dependeu de tudo. Afinal de contas, é Deus quem dá o oxigênio que respiramos todos os dias. É Deus quem nos desperta toda manhã. Por isso que muitas vezes ele tira, peraí, você está no seu...
a sua coluna de sustentação, aí eu vou tirar ela um pouquinho, vou balançar um pouquinho, para que você lembre que eu estou aqui. Porque se olharmos, o povo lá no Egito, me corrija se eu estiver enganado, o povo lembrou de Deus porque a coisa entornou lá, apertou um pouquinho. Então ele clama a Deus, espera aí, estou sofrendo, Deus, socorre aqui. Mas porque a coisa entornou. E isso em todos os outros cativeiros que tiveram. Tá? Enquanto estava tudo bem, deixa Deus lá no cantinho dele, né, no trono celestial dele, nós aqui. Aí quando o caldo entorna, aí é que chama Deus. E Deus continua, independentemente da nossa circunstância. Deus não é circunstancial, né? Ele é sempre Deus. Ele é. Ele vai ser sempre Deus. Ele não foi sempre Deus, ele não será sempre Deus. Ele é sempre Deus. Não dá para colocar em tempos verbais. Deus é sempre presente, né? Então, ele não é circunstancial. Ele vai estar sempre Deus. Ele continuou sendo Deus quando Jó se encheu das pústulas dele, se encheu de verme. Ele continuou sendo Deus quando Daniel estava na cova do leão. Ele continuou sendo Deus quando Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha. E ele continuou sendo Deus quando Estevão foi apedrejado, quando Paulo foi decapitado, quando Tiago foi decapitado. E ele continua sendo Deus e sempre será Deus. Eu estava bem lembrando de Jó agora. Porque o Misael trouxe justamente isso. E eu acho que a gente tem... E esse versículo aqui, esses versículos que a gente leu, traz muito isso, cara. Tenham calma, sabe? Não é porque tá ruim que é o diabo. Não é porque tá ruim que eu pequei. Você pecou, óbvio que você pecou. Né? Você tá pecando agora, pecou. Tá vendo? A gente peca, entendeu? Mas o Deus, misericordiosamente, ele nos leva ao deserto, entendeu? Ele pode levar a gente do nada, pode levar a gente por alguma causa, né? Pode ser uma consequência da nossa vida. E aí eu também acho que Deus está no meio, porque ele quer te consertar, entendeu? Mas o ideal, eu digo do nada, eu vou dizer do nada, é Jó. Jó foi para o deserto existencial dele lá, do nada. Do nada. É que o Jó estava tranquilão. De repente chegou, a gente vê a história toda. Mas Jó não viu a história toda. Jó não viu o que aconteceu no céu. Jó estava na casa dele, com a esposa dele, sei lá, jantando, ou almoçando, né? De repente chegou um servo e falou assim, ó, caiu o fogo do céu, queimou toda a plantação. Demorou um pouquinho, chegou outro, ó, todos os animais morreram. Ele nem tinha se recuperado ainda do susto anterior, já veio outro e falou, ó, seus filhos estavam reunidos e caiu tudo lá, e Jó, recebendo aquele monte de notícia, morreu o filho, acabou animais, acabou plantação, e ele não tinha feito nada, ele estava só jantando. Entendeu? Ele orava pelos filhos, ele fazia um monte de coisa lá, sacrificava, né? Ele tinha zelo, tinha cuidado, tinha temor, né? Se desviava do mal, o próprio Deus vai falar isso dele. Entendeu? E de repente, cara, aconteceu tudo isso na vida do cara, do nada. Mas Deus foi lá e usou tudo isso, do próprio Deus, né? Fez com que isso acontecesse, e no final, ele, vamos dizer assim, ele turbinou a relação que Jó tinha com ele. Jó falou assim, eu só ouvia falar do Senhor, hoje eu conheço o Senhor. Então, cara, não é porque tá ruim que é o diabo que é pecado. Pode ser só Deus chamando você mais para perto, para ter um relacionamento mais íntimo. Simples assim. Mas se você pecou e você peca, e eu também, né? A nossa vida de arrependimento tem que ser constante, né? E se é o diabo, igual foi com Cristo, né? E aí eu vou entrar aqui, nesse versículo aqui, a tentação do diabo foi a seguinte: se tu és o filho de Deus, e é aquilo que eu falei, ele tinha acabado de ouvir que era. Cara, a gente fez live aqui sobre filiação e paternidade, assista lá, deve fazer uns 2 meses, né? Sobre filhos e paternidade e adoção, vai lá, veja quem você é para Deus. Né? Então, você é filho de Deus, né? A gente é agradável a Deus em Cristo, né? No amado, vai falar lá em Efésios. Então, a misericórdia de Deus nos adotou. Nós somos filhos de Deus. E daí vem Satanás e começa a falar, se você é filho de Deus mesmo? Ah, você não é filho de Deus, não. Se você é filho de Deus, então vamos lá, pula daqui. Se você é filho de Deus, então vai lá, transforma isso aí em pão. O que eu quero falar? E daí eu vou passar já, tá me vendo? O que eu quero falar? Qual é o pecado do Deus Todo-Poderoso encarnado transformar pedra em pão para comer? Nenhum. Se ele quisesse, ele fazia. Né? Qual a dificuldade de Jesus transformar pedra em pão? Ele fez um monte de peixe lá, 5 peixes virar um monte. Ele fez a água virar vinho. Ele andou por cima do mar. Né? Ele fez o mundo falar.
Qual a dificuldade dele transformar pedra em pão? Nenhuma. Qual o pecado disso? Nenhum. Né? O pecado, né, o erro de Jesus seria ele duvidar do que Deus acabou de falar para ele ali. Nossa, então peraí, deixa eu provar que eu sou filho de Deus. Não, cara. Você sabe. Deus acabou de te falar. Entendeu? A gente sabe, né? O Espírito testifica com o Espírito, você tem um entendimento, você entendeu a palavra, você foi salvo. Enfim, veio o diabo te tentar para você provar que você é filho de Deus, aí então eu vou fazer um milagre aqui que você vai ver, vou esfregar na sua cara, diabo. Não, não. A gente não vê isso na Bíblia, tem que esfregar na cara do diabo que você é filho de Deus. Jesus falou assim, não, nem só de pão viverá homem, não. Da palavra de Deus também. Eu passei esse deserto aqui, eu aprendi. Deus vai falar que ele aprendeu obediência, né, que ele desenvolveu, né, enquanto homem aqui, por tudo que ele desenvolveu. Não, estou no deserto aqui, é Deus, o Espírito me trouxe, eu sei quem eu sou, eu sei que o Deus que eu sirvo, eu sei para onde eu vou. Ô diabo, fica de boa aí, que eu sei quem, fica de boa aí que eu sei quem eu sou, né? Quer tentar? Vai tentando. Quer tentar? Vai tentando. Então, cara, saiba quem você é. E é uma coisa que eu sempre tenho trazido, assim, né? A gente saber que nós somos em Deus. Como comunidade, como igreja, como salvo, como filho, como salvo, como mensageiro, como evangelista, como... A gente tem que saber quem a gente é. E daí o que vier, cara, aí Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor, por aí vai. Sabe? Daí eu acho que traz paz, saber nossa identidade, nem Cristo sabe quem ele é. Isso traz paz, cara. Isso desenvolve melhor nossa vida. Entendeu, Zé? Legal. Entendeu, Bruno? Só um versículozinho aqui, deixa eu te interromper rapidinho. Acerca da palavra de Deus aqui, que nesse só de pão viverá o homem. Né? Em João 4:34, Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Jesus não estava preocupado com o pão, embora tivesse sentido fome. Ele não estava preocupado em provar para Satanás quem ele sabia que era desde a eternidade. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai que enviou. Jesus foi enviado com este propósito, inclusive com este propósito de ser tentado durante 40 dias no deserto, pois foi o próprio Espírito quem o enviou para lá. Então, ele tinha de cumprir esse propósito porque fazia parte da vontade do Pai que ele fosse tentado. Então, por isso que ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu quero já aproveitar aqui, né, já fazer o nosso marketing. Nós temos as nossas plataformas digitais aí, se você olhar esse nosso canal aqui, se você já não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificação e você já pode participar, comentar lá, isso vai ajudar a propagar mais a palavra de Deus. E você também vai nos encontrar através do Instagram, onde nós postamos alguns cortes e também alguns avisos, né? Ou algum comentário aí durante a semana, a gente às vezes até comenta alguma coisa lá também. E também temos a Anchor, que é o nosso podcast que está lá, o que nós chamamos da nossa rádio particular, que é onde nós deixamos os nossos áudios. E você que é acostumado aí com algum agregador aí de áudio, você vai encontrar lá também todos esses assuntos que nós estamos falando aqui, com uma variedade muito grande, né? E eu quero já aproveitar aqui, tem várias pessoas participando, né? Eu quero já agradecer, isso é muito importante para nós, né? A nossa irmã Luciene, né? Essa aqui acho que é a amigona aí do Rafael. Da onde que ela fala mesmo, Rafael? Ô, Bruno? Aqui ela falou Rafael, nossa, né? Bruno Rafael. A Nossa Senhora da Glória no Sergipe. Melhor cidade do Brasil, nada contra as demais. Tá na glória, né? Ela já tá na glória. Ela já tá na glória, entendeu? Que legal. Mandar um abraço também aqui pro pastor Anderson Machado, cara. Eduardo, até ele mandou aqui no comentário para nós aqui, ó, pra gente marcar uma live que ele vai participar com a gente aí, ó. Legal. Cara, é o pastor Anderson, é lá do louvor? É isso, pastor Anderson, legal. Ministro de louvor, pastor, cara, vai ser muito bacana aqui. Bacana. E isso aí ele entende. Legal. A gente vai marcar aí uma live com ele aí para a gente estar conversando um pouquinho a respeito da palavra de Deus aí. O pastor Anderson, ele foi líder também do Ministério de Louvor aqui da nossa igreja, da nossa comunidade, né? Participa também hoje como participante do ministério, mas não é o líder no momento, que agora é a pastora Valéria, né? Mas é alguém, assim, muito centrado, né? Alguém muito consciente aí de uma vivência com Deus, que eu acho que vai ser bem legal a gente receber ele aqui também no canal, né? Deus abençoe a vida dele. Manda um abraço para a irmã Marilene, que sempre, né, participa com a gente aí, que nunca nós nos abandonou.
Cara, não tem como a gente falar, mas é a fã número 1. Nós já chegamos a fazer live. Dela, pela fidelidade, né? Não, ela é muito fiel. Ela participa direto com a gente aí. E mandar um abraço também para a Aline, cara. A Aline, acho que é a Assembleia de Deus de Madureira, eu não acho que deve ser isso. Ela também, que às vezes ela conversa conosco pelo WhatsApp, né? E às vezes a gente está ajudando ela a compreender um pouco também das escrituras também, naquilo que eles têm algumas dúvidas lá, porque isso é que é ser, né, corpo de Cristo, né? Membros do corpo de Cristo. É a gente ajudar nas dificuldades, e temos aprendido também com elas também, acho que é a Yasmin também, que está lá no grupo também, se ela estiver por aí, que Deus abençoe a vida de vocês, e é um prazer muito grande estarmos recebendo vocês. Hoje nós estávamos falando, e vamos continuar na próxima live também, falando sobre tentação e provação, baseada no texto de Lucas, capítulo de número 4, e aprendemos duas coisas, acho que bastante importantes, né, que termos uma caminhada com o Espírito Santo, né? Não simplesmente você provar de toques dele, de coisas sobrenaturais que ele pode proporcionar na vida do cristão, mas você ter também uma caminhada com Deus. E também entendendo que essas dificuldades que às vezes você passa na sua vida, não são dificuldades que às vezes é por desobediência, porque a gente tem aquela tendência de procurar o pecado, né? Onde tem um pecado que eu estou cometendo? Tem alguma coisa errada, né? Deus está me punindo, alguma coisa está... Não, é o diabo que está fazendo isso comigo. Então, nós entendemos que Deus, ele nos leva. E ele não nos leva para nos matar. Ele nos leva para nos ensinar e nos levar aos propósitos. Jesus teve esse desafio na vida dele, de ser alguém que deveria andar pela força do Espírito Santo, né, ser dirigido a sua vida em tudo que ele fazia, e teve esse desafio também do Espírito Santo levar ele a lugares que não eram tão confortáveis, que não era tão agradável, não era um spa o deserto, né? Então a gente vê ali que realmente ele foi provado, e a Bíblia vai dizer que ele foi tentado em tudo, né, mas ele não pecou. E isso é possível que isso aconteça na vida do cristão. Não vamos dizer que na terra aqui a gente vai conseguir não pecar. Acho que impossível, né? A gente em algum momento. Mas nós vamos sendo moldados pelo Espírito Santo a cada dia, ao ponto de chegarmos um dia diante de Deus e atingirmos essa maturidade, essa plenitude, né, do varão perfeito, né? Ou seja, em Cristo Jesus. E a gente está nessa caminhada, nessa luta, nós cremos, é isso que o Evangelho revela para nós, e é nisso que nós depositamos a nossa confiança, né, Eduardo? Amém, perfeito, cara, perfeito. Não é porque tá ruim que Deus é menos Deus, né? O pastor Gustavo, ele também fala assim, Deus não entra em crise com a sua crise. Né? Às vezes a gente está em crise, mas Deus não está em crise. Deus está de boa, Deus continua sendo Deus, ele está lá no trono. Não é porque a gente está passando por alguma necessidade, que é o que a gente falou aqui várias vezes, que Deus está bravo com a gente, cara. Assim, Deus, a gente, cara, é muita misericórdia de Deus, cara. Eu vou arrumar palavras para falar isso direito. Assim, a ira de Deus já foi derramada sobre o nosso pecado na cruz. Toda a ira de Deus foi derramada sobre o nosso pecado na cruz. Né? O próprio Jesus aí que a gente está falando, né, que a gente ama e adora, ele sofreu a ira de Deus. Né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nossas iniquidades fez com que Jesus sofresse. E ele sofreu. Então está pago. Ele falou assim, está consumado. Então ali já é misericórdia. E o que veio depois daquilo também é misericórdia. Então se está ruim, é misericórdia de Deus. Né? A gente falou também, tem uma live aqui sobre Romanos 8, cara. Vejam a live sobre Romanos 8 também. Já tem 5 lives pra você ver hoje. Você tem todo o tempo da sua vida para assistir ainda. Romano vai falar assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Entendeu? E se a gente ama a Deus é porque ele nos amou primeiro. Então, todas as coisas, inclusive o deserto, né? Inclusive a provação. E a tentação do diabo também. O diabo vai ser envergonhado. Assim como ele foi em Jó. Entendeu? Veio, fez o escardalhaço. E é isso, cara. Então, o que fica desses dois pontos, eu acho que é um ponto muito profundo até, que a gente falou hoje aqui, é quem você é, né? Qual a sua profundidade de relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo, entendeu? E a sua circunstância não determina seu relacionamento com Deus, entendeu? Não é porque está ruim que o seu relacionamento com Deus tem que estar ruim também. Pelo contrário, né? Oséias vai falar assim, ele faz a ferida e ele sara. Olha que louco.
Né? Não tem o pastor, né, que quebra a perna da ovelha, é verdade essa história? Isso. Carece de fonte. Na Wikipédia, carece de fonte. Bom, mas pelo menos o meu pastor já falou isso. Então, quebra o pé da ovelha, para a ovelha não fugir, para a ovelha não ficar exposta a lobos, para a ovelha ficar perto dele. E ele, cara, se precisar, pega no colo e traz de volta. Entendeu? Então é isso, cara. A gente é ovelha, caso vocês não saibam, né? E a gente tem um bom pastor. Então é isso aí, cara. Glória a Deus por isso aí. Glória a Deus pela palavra do Senhor. É de deixar a gente visto. Amém. Ô, Bruno, deixa uma palavra aí para nós também, final aí. Fala, Bruno. Cara, o que eu tenho para dizer é o seguinte: Deus não está alheio às nossas circunstâncias. Deus não é circunstancial. Né? Ele não muda porque estamos bem ou mal. Mas ele não está alheio às nossas circunstâncias. Ele não está de olhos fechados para aquilo que estamos vivendo. Não importa se você está num palácio ou se você está dentro de um poço. Eu vou mudar o cenário. Colocar o poço lá de José. Sempre está sendo tentado, está sendo provado. Lembre-se, Deus está vendo. Ele continua lá, soberano. E ele tem de ser a nossa certeza, ele tem de ser a nossa esperança, ele tem de ser o nosso norte para o qual andamos. A gente tem de nos apegar a Cristo, a Deus, porque essa vida ela é breve. Nenhuma tribulação vai durar para sempre. Procura, eu sei que é difícil, todos nós, em algum momento da vida, já passamos por momentos bem conturbados, e é muito difícil encontrar pontos positivos naquilo. Mas há pontos positivos. Procure naquilo que Deus está trabalhando, na sua adversidade. Se você está passando por um momento conturbado, se você está passando por uma coisa, procure saber em que Deus está trabalhando na sua vida. Ainda que não haja motivos. Se vê que não tem motivos, creia somente. Creia somente. Às vezes está trabalhando só a fé. Só está trabalhando a fé. Igual o Eduardo acabou de citar Jó. Não tinha motivos. Que motivos? Jó não pecou. Jó não era um cara fanfarrão. Deus simplesmente disse, vai lá e apenas não toque na vida dele. Então, se não há motivos, creia somente e Deus será propício no momento oportuno. E ele vai ser glorificado nisso. Sim, certeza. Isso. Não pode deixar passar. Toda live tem de ter isso. Tudo é para a glória dele. Tudo é para a glória dele. Até o deserto, até a tribulação, até a aflição, até a angústia, até a perda é para a glória de Deus. Maravilha. Até a perda é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, a gente tem de ficar em paz. Então aí fica essa reflexão aí para vocês nesse dia de hoje, mais uma live que realizamos aqui pelo Meditando nas Escrituras, que você tenha essa consciência, esse entendimento de que você é um filho de Deus, de que Deus quer forjar a imagem do seu filho em você. Para isso é necessário que você ande, né, e viva pela pessoa do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, você tenha essa dependência, que a palavra de Deus ela possa ser suficiente para você. Eu acho que isso é que a gente precisa entender. A palavra de Deus ela precisa ser suficiente para nós. Ela não pode depender da circunstância, ela não pode depender das adversidades. E eu não sei qual é o momento que você está vivendo da tua vida, mas essa é a palavra que nós deixamos para você. Se você quer viver, andar de cabeça em pé, mesmo diante das adversidades, é você tendo a pessoa do Espírito Santo de Deus na tua vida e tendo a palavra de Deus como suficiente para você. Amém? Eu quero orar pela tua vida nesse momento, para que você realmente seja abençoado por Deus, né, pela pessoa dele, através da tua vida, e que pessoas possam ser tocadas, né, através da tua vida. Que você não seja simplesmente mais um, mas que você seja alguém que viva pela pessoa de Deus, mas ao mesmo tempo toque a vida de pessoas. Amém? Pai, nós estamos diante da tua presença, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por essa palavra liberada para a nossa vida, através do Eduardo, através do Bruno, ó Deus, desse entendimento que as Escrituras traz para a nossa vida. Que o teu Espírito, ó Deus, possa falar ao meu coração, falar ao coração de todas essas pessoas que nos acompanhou até esse momento, ó Deus. Toque a vida deles, usa a vida deles, ó Pai, nas cidades onde eles estão, no trabalho, aonde o Senhor colocar eles, ó Pai. Que a tua presença esteja com ele e que pessoas possam ser tocadas e abençoadas em nome do Senhor Jesus, porque nós fomos chamados, ó Deus, para trazer essa nova vida, ó Deus, abundante, ó Deus, que transborde em nossa vida, mas que toque também a vida de outras pessoas. Por isso nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe você, Eduardo, Bruno e também todo mundo que participou com a gente. Amém? Bastante gente hoje, glória a Deus. Valeu, Misael. Tchau. Valeu.